E eu queria compartilhar com vocês hoje um pouco do meu trabalho, que eu venho fazendo há mais ou menos uns 25 anos. Eu venho estudando sobre essas coisas que eu coloquei nesse livro. Deus, o maior cientista que já existiu. E eu vou passar assim muito rapidamente, dar uma pincelada, às vezes eu vou me aprofundar em algumas coisas, mas para vocês entenderem o perfil, né, do livro. E para que vocês depois possam, com a leitura, entender melhor esses tópicos, né, que nós vamos falar aqui nessa noite, tá bom? O coquetel vai ser interrompido durante a palestra, mas depois nós vamos continuar com o coquetel, depois nós temos uma mesa de café com alguns docinhos aqui, todos estão convidados, ok? Então, eu comecei esse trabalho quando, logo que eu me converti, há muitos anos atrás, eu comecei a estudar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E ao mesmo tempo, por ser médica, por ser cientista, eu gosto muito de estudar e eu adoro aprender. Qualquer situação, qualquer tema, eu gosto muito de aprender, eu sou uma apaixonada, né, por aprender. E eu comecei a estudar arqueologia, por conta própria, física quântica, genética, algumas matérias assim, meio louca, né? Mas eu gosto muito de estudar. E conforme eu fui estudando as ciências e estudando a Bíblia, eu percebi que eles tinham um paralelo muito grande. E às vezes as pessoas acham que a ciência é algo totalmente diferente da fé ou da espiritualidade. Mas eu pude perceber ao longo dos meus estudos, nesses anos, que elas têm ideias muito convergentes. E aí um dia, assistindo um programa no Discovery, tinha um físico falando, não sei quem aqui conhece, né, o Dr. Michio Kaku, e ele estava falando sobre uma energia escura que existia no universo, que tudo era formado por essa energia escura, que sem ela nada do que foi feito se fez, e que através dessa energia escura que mantinha as coisas unidas. E conforme ele foi falando assim, eu fiquei olhando e falei, ele está falando João capítulo 1, né? E aí eu até voltei o programa e li, né, João capítulo 1 e falava, né, sobre isso. Então eu comecei a falar, bom, eu vou fazer um postulado para mim mesma, né? Não pensava em escrever um livro. Eu vou começar a juntar essas ideias de tudo que eu estudei na ciência e que realmente comprova relatos bíblicos. Até mesmo tem histórias na Bíblia que tem gente, pelo menos no meu meio, que sou médica, né? Tem muitas pessoas assim céticas, né? Quanto à espiritualidade, a fé, e eles acham que é a história da carochinha, muitas vezes, algumas coisas que são relatadas aqui na Bíblia. Que nem quando eu tentava falar sobre as coisas bíblicas, né, com os meus colegas de trabalho, eles falavam assim, imagina que o cara ficou na barriga da baleia, né, alguns dias, aquela passagem de Jonas. Imagina que uma mulher vai virar estátua de sal. Como é que o mar abre? Né? Então, às vezes, para aquele que é ateu, ou para aquele que ainda não se envolveu, né, com a palavra de Deus, pode parecer assim, algumas histórias meio fictícias, né? Mas conforme que eu estudei, vocês vão ver hoje aqui, tudo tem uma relação. Eu vou tentar ser breve, né? Então, durante muito tempo na história, houve essa diferença, né? A Bíblia contrária à ciência. Então, por exemplo, na Idade Média, as pessoas que descobriam alguma coisa, por exemplo, Galileu Galilei, né? Ele teve que falar que era mentira aquilo que ele descobriu, porque senão ele ia ser queimado. A igreja, na época, a religiosidade que existia, impedia qualquer avanço científico, porque eles achavam que iam perder o poder de influência deles, né? E ao mesmo tempo a ciência, descobrindo realmente aquelas coisas, começou a ver a religião como uma coisa arcaica, uma coisa difícil de se acreditar, né? Então, durante muitos anos na história da Terra, houve essa diferença, né? E esse pensamento, muitas vezes, até hoje, ainda existe em algumas pessoas. E eu, com os meus estudos, descobri que eles falam a mesma coisa, porém com linguagens diferentes. Não sei se dá para vocês verem aí na televisão, mas eu vou ler essa frase, que eu dei risada quando eu li, porque eu achei muito interessante. Quem falou essa frase foi um cientista, um dos fundadores da NASA, o Robert Jastrow. E ele disse assim, para o cientista que viver pela sua fé na força da razão, a história termina como um pesadelo.
tendo escalado as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais alto e, à medida que se esforça subindo a rocha final, é saudado por um bando de teólogos que estavam sentados lá há séculos. Né? Então a ciência comprova isso, comprova aquilo, estuda aqui, estuda ali. Quando ela chega, fala assim: agora eu descobri o que acontece sobre esse tema. Quando ela chega no tema, ela descobre que Deus já tinha falado isso há muitos e muitos e muitos milhares de anos atrás. Logicamente, de uma forma simples. Como é que você queria que Deus falasse sobre física quântica com o homem das cavernas? Ou no Império Romano, como é que Jesus falaria sobre o colapso de onda, que nós vamos falar aqui para as pessoas? Não, ele falava: seja feito conforme a tua fé. Né? Então, com palavras simples, com parábolas, Deus já tinha falado as mesmas verdades que agora, só depois de muito tempo, os cientistas têm descoberto. Né? E aí, tem essa figura célebre, né, do pintor, em que existe Deus e o homem, né, dando a mão, a união entre Deus e o homem. Eu coloquei um homenzinho cientista ali, né, porque nós vamos falar da união dessas duas coisas. Essas são as ciências e algumas outras que nós vamos comentar aqui. Não precisa entrar em pânico, eu sei que quando você saiu da escola você nunca mais queria ouvir falar sobre isso na sua vida, né? Mas hoje nós vamos ouvir falar sobre isso de uma forma bem prática. Bom, como tudo começou? Deus diz que tudo começou assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que a física quântica fala sobre isso? Bom, este é o tema um pouco mais difícil que eu vou falar hoje, o restante é um pouco mais fácil, mas tente prestar atenção para que você possa conceber direitinho a ideia. No início do século XX, esses cientistas, né, dentre eles Albert Einstein, Max Planck e muitos outros, eles descobriram teorias que falam a respeito do mundo invisível, ou seja, o mundo dos átomos, das partículas que compõem os átomos, ok? Então, o que nós vemos, assim, que é macroscópico, que dá para a gente ver, captar com a nossa retina, é o mundo macro, né? Se nós formos olhando para dentro de nós, vamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, né? Então, nós temos um organismo, esse organismo é composto por órgãos, esses órgãos têm tecidos, esses tecidos têm moléculas que formam esses tecidos, moléculas são grupamentos de átomos, né? Aí você vai entrando, aí você entra no átomo, dentro do átomo tem partículas, e cada vez partículas menores, e quando você chega num certo momento dessa viagem para dentro, sabe o que eles descobriram? Que não tem mais matéria, é só energia. Ou seja, presta atenção, nós não somos sólidos, na verdade. Lá no fundo, lá no micro, a física quântica, isso aqui não é religião, isso é ciência. Lá no fundo, nós somos energia. As nossas partículas, conforme elas se movimentam, o movimento delas faz com que nós tenhamos no macroscópico a informação de que as coisas são sólidas. Mas se a gente for viajar lá no fundo, tem muita parte que não é sólida em nós mesmos, em tudo que existe. Vamos supor, quer ver? Vou pôr aqui na frente. Tá vendo embaixo aqui, ó? Átomo, né? O átomo ele tem 99% de informação e só 0,05% de matéria. É que nem o universo, ele tem 96% dessa energia escura e só 4% a matéria. Todas as galáxias, todos os planetas, todas as estrelas, é só 4%. O resto é essa coisa invisível, que a gente não vê, e que é a liga de todas as coisas, né? Segundo essa equação de Einstein, né, então ficou comprovado que, na verdade, tudo que é matéria também é energia, e tudo que é energia também é matéria, ou seja, nós somos um tipo de energia condensada. Deu para entender até aqui? Eu sei que parece história de louco, mas isso aí, se você for estudar na física quântica, os postulados, no livro está bem explicadinho, tá? Porque não dá para explicar aqui, senão a gente fica a noite inteira. Mas, na verdade, isso vai ser importante para você entender uma conclusão que eu vou falar mais para frente, tá? Então, nós não somos necessariamente sólidos, ok? Parece doideira, né? Tem alguns físicos, como Heisenberg, que é um físico alemão, foi prêmio Nobel em 32, né? E ele descobre, isso aqui é muito importante, prestem atenção. Eu vou tentar simplificar o que está escrito aí. Ele e alguns outros cientistas descobriram o seguinte, que na verdade, como que as coisas se tornam sólidas para nós? Como que as coisas se materializam no nosso mundo?
Eles chamam o nosso mundo de mundo físico. E existe um outro mundo, que é o mundo do universo das possibilidades. Ou seja, as partículas ficam voando, imagina assim, eu vou simplificar bastante aqui, tá? No livro está explicando melhor. As partículas ficam lá, né, voando, elas têm uma probabilidade de acontecer. Então, por exemplo, eu vou simplificar para vocês. Quando eu escolhi ser médica, eu fixei para mim essa probabilidade dentre muitas outras que existiam. Existem universos paralelos para cada escolha que nós temos. Por exemplo, se eu escolhesse ser professora, então eu teria toda uma realidade que eu construiria sendo professora. Eu escolhendo ser médica, eu construí para mim uma realidade sendo médica. Cada escolha que eu faço, eu faço com que essa partícula de possibilidade se materialize, essa energia se materialize. Traduzindo em miúdos, né, para a sua vida, eu quero dizer que você constrói a sua vida com as suas escolhas. Quando você faz uma escolha, você pega nesse mundo das possibilidades que a física chama e que a Bíblia chama de mundo espiritual, é a mesma coisa, só que tem dois nomes, né? Então, quando você faz uma escolha pelo seu livre-arbítrio que Deus te deu, você vai escolher algo e conforme você tiver fé, você acreditar naquilo para a tua vida, que você realizar aquilo na tua vida, você vai fazer aquilo se materializar para você, aquilo vai ser a sua realidade. Então, o que acontece na nossa vida não é ó céus, ó vida, ó azar. Não, nós é que atraímos as coisas que acontecem na nossa vida. Nós é que escolhemos os nossos caminhos. Então, muito cuidado com as escolhas. As escolhas são os tijolos do futuro. Quando nós temos escolhas erradas, nós construímos realidades que nós não gostamos muito. Mas sempre há tempo de nós tirarmos aquela construção, demolirmos e construirmos novamente. Tá certo? Através do nosso pensamento, através da fé. Jesus falava assim, seja feito conforme a tua fé. Já percebeu isso? Chegou um cego para Jesus e falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vira para uma pessoa assim, Jesus, né? E ele vira para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? Os discípulos devem ter falado, não é possível? Como assim, o que queres que eu te faça? Ele quer enxergar, né? Mas é importante a pessoa verbalizar, é importante a pessoa saber o que ela quer, é importante ela observar aquela situação, porque a física mostra que se nós observarmos uma situação na nossa mente, um pensamento, se a nossa consciência observar aquilo fixamente, nós realizamos um negócio que chama colapso de onda. Essa onda energética se torna realidade. Isso é tudo física, que eu estou falando para vocês. Não cheguei na Bíblia ainda, né? O que Jesus falava? Agora, vou falar da Bíblia. Seja feito conforme a tua fé. Tenha fé. Tudo que pedires, crendo, recebereis. Então, veja que eles estão falando a mesma coisa. Aqui são outras coisas que vai falar também no livro a respeito de... É interessante essa teoria de Niels Bohr, que é assim, ele observou um elétron. O elétron é aquele que fica em volta do átomo. Lembra? Tem o próton no centro e o elétron que fica em volta. Very years ago, se lembra? Raramente, né? É que nem se fosse, vamos supor, o Sol, né? E os planetas têm uma órbita, né? Que fica orbitando ali em volta do Sol. Então tem lá o próton e o nêutron, que é o núcleo do átomo, e tem os elétrons que ficam nessa órbita. E tem várias órbitas, né? E os elétrons, conforme tem a quantidade de elétrons, conforme eles se movimentam, é um elemento químico, tá? Então, o elétron, ele passa de uma órbita para outra, mas ele não é visto passando de uma órbita para outra. Ele desaparece e aparece na outra órbita. E aí o cientista ficou pensando, mas aonde foi o elétron, né? Onde ele estava nesse momento? Ele estava no mundo das possibilidades. Ele estava nesse outro universo paralelo. Ele estava no mundo espiritual. E aí ele saiu de um lado, andou no mundo espiritual e apareceu no outro. Então veja, isso aqui comprova que existe um mundo espiritual. Você sabe que existem muitas coisas que a gente não vê, né? Nós vemos um certo comprimento de onda, a nossa retina só capta um certo comprimento de onda, e os nossos ouvidos só captam certas ondas. Vocês sabem que quando teve aquele tsunami na Indonésia,
umas horas antes de acontecer a vinda das ondas, os elefantes todos, lá eles têm muito elefante, né? Os elefantes todos correram todos para as montanhas. E ninguém estava entendendo nada que acontecia aquele movimento dos elefantes, né? Que Deus, elefantes, né? Começaram a correr tudo para lá. E ficaram lá. E morreram, né? Porque veio a onda, o elefante já tinha ouvido, né? E o pessoal não ouviu. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que existem muito mais coisas, aqui mesmo onde nós estamos, que nós não estamos vendo, que nós não estamos ouvindo, mas que existem. Isso tudo fica neste mundo espiritual, no mundo das possibilidades, como você queira chamar. Então, tome cuidado, porque existem anjos, existem demônios, existem forças, ou como você queira chamar, forças positivas, forças negativas, né? Tudo isso existe. E quando a gente fala milagre, nós pedimos uma coisa para Deus e aquilo aconteceu. A física chama isso de colapso de onda. Era uma onda, uma consciência observou essa onda e ela virou partícula, ela virou realidade. Então quer dizer que para tudo que existe, alguém teve que ter uma consciência antes? Sim. Tudo que foi materializado, alguém pensou, sentiu, observou e colapsou a onda. E fez virar material. E então, para ter existido um universo material, teve que ter uma consciência antes, né? Olha o que os cientistas chegaram à conclusão, de que teve que ter uma mente que pôde fixar uma onda e aquilo virou uma possibilidade física e criou o nosso universo como nós conhecemos, todas as galáxias, todos os planetas. Ou seja, eles chamam essa primeira mente de consciência universal. E nós chamamos de Deus, de Criador, mas é a mesma pessoa. Ou seja, a ciência comprovando que tem que haver um Criador. Vou pular aqui. Então, até aqui você aprendeu que o que é material se formou do que não era material, que é necessário uma consciência ou uma inteligência para que se produza uma matéria, que a consciência, ela interfere na matéria e que os acontecimentos dependem da nossa observação, da nossa escolha e do nosso posicionamento, o livre-arbítrio. E o primeiro observador de tudo que existe foi Deus. Aí eu vou citar para vocês aqui algumas frases de cientistas, tá? Esses aqui são cientistas, esses dois. O Heisenberg, um físico alemão, né, Nobel em 32, o primeiro gole da taça da ciência natural gera ateus. Então, o ateu, ele fala, estou descobrindo, descobri mais um pouco. Quando acaba, no fundo do copo, Deus está esperando. Aí ele faz assim, ó, hello, eu te disse, faz tempo que eu te disse sobre isso. Outro físico, outro cientista, o biólogo George Wald, né? Todo o universo é a expressão de uma mente universal. Mente universal é uma palavra que eles gostam de dar para Deus. Mente universal, chique, né? Olha outro, Frank Tipler, que ele é físico, doutor em relatividade geral pelo MIT e professor de matemática, de física matemática na Universidade de Tulane. Ele disse assim, milagre é um evento permitido pela lei natural, mas improvável de acordo com o nosso conhecimento. Nós não conhecemos muitas coisas, Deus conhece. E Ele usa as leis que Ele mesmo criou para nos ajudar, para trazer o teu milagre, para trazer aquilo que você deseja na tua vida. Uma melhora na vida financeira, uma melhora na sua condição emocional, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual. Viu? Isso é totalmente físico. Agora eu vou falar sobre Deus. Em João capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo. Onde está verbo, coloca a palavra. Porque verbo e palavra, né, na raiz, no latim significa palavra. Então, no princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, a mente universal, a palavra pensada ou falada, o haja de Deus. Lembra lá em Gênesis, haja luz, né? Essa palavra estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ela, pela palavra que estava com Deus. E sem essa palavra, nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne. A palavra se tornou uma pessoa. Ela virou uma pessoa.
E ela habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, essa consciência, essa palavra que criou todas as coisas, entrou num corpo de um ser humano, que chamava Maria. Depois nós vamos entender como que ele pode nascer de forma virginal, no livro tem explicado também. E aí, essa palavra andou entre nós, para nos ensinar a mente de Deus. Por isso que a história, por isso que ele foi tão especial, dividiu a história entre antes dele e depois dele. O nome da palavra, Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, diz assim: Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Quando Jesus falava isso, ele já sabia da possibilidade. É só você ter fé que é possível. Tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Você entende aqui? Vocês percebem que Jesus está falando a mesma coisa que os físicos? Só que de uma forma simples, para que as pessoas entendam.